Então, senhores, o problema dos números inteiros é porque lá em números naturais a gente não tinha preocupação de trabalhar com os números positivos e negativos, era só positivo. Nos números inteiros é isso que eu tenho que saber a diferença entre algumas propriedades, né? Vamos lá, a primeira propriedade, isso aqui é lá de números naturais, isso já existia lá. Só que aqui a gente tem que ter cuidado, porque a gente trabalha com positivo e negativo. Lá em potência, quando a gente viu no sexto ano, vocês viram que existiam as propriedades. Ó. Lembra que é a palavra produto, multiplicação, que é quociente, divisão. Então, bora lá. Eu tenho assim. Por que é produto de potência de mesma base? Lembra que o número de baixo são as bases? Né? Bora organizar aqui. Ó, é um produto, porque é a multiplicação, de potência de mesma base. O que a regra diz? Que a gente tem que repetir a base e somar os expoentes aqui, ó. Pronto, tá resolvido. E no quociente, eu tenho assim, A elevado à quinta, dividido por A elevado ao quadrado. Quociente é divisão, senhores. Aqui, ó, mostrando que é quociente. É de mesma base, sim. Repete a base, a regra diz que o quê? Subtrai os expoentes. Então, que é o resultado disso aqui? Então, foi o que eu vi aqui. Produto de potência de mesma base. O que a gente tem que fazer? Repete a base e faz o quê? Somar os expoentes. Isso quando é mesma base, viu? Se eu tivesse assim, ó, a ao quadrado vezes b ao quadrado, não poderia aplicar. Por quê? Porque as bases aqui, ó, são diferentes, viu? Então isso aqui não pode, ó. Quando é a mesma base. No quociente, que foi o que eu fiz? A gente repete a base. Só que em vez de somar, o que eu faço? Subtrai os expoentes. Viu? Então, exemplo. Por que eu fiz isso? Porque é a mesma base. Se eu tivesse assim, a terceira dividido por b elevado a 1, poderia aplicar? Não, porque não é a mesma base, viu? Então, isso aqui são propriedades da potência lá em números naturais. Ok? Ah, professor, mas se aqui fosse negativo? Senhores, se as bases fossem iguais, eu só ia mudar que você ia ficar repetindo a base negativa. Só isso em relação a positivo e negativo, viu? Números inteiros. Então vamos para a terceira propriedade, que é a potência de potência. Olha só, eu tenho assim, A elevado ao quadrado, ó, eu tenho um parênteses e tenho 3. Como é que se resolve isso? Aqui a gente só faz o seguinte, senhores, repete a base, ó, multiplica os expoentes. Não tem nada a ver de soma, porque não é a mesma base. Na soma seria se eu tivesse assim, ó, produto de potência. Aí ia repetir o A, ia somar os expoentes. Aqui não é o caso, aqui eu só tenho uma base A. Então, ó, repete o A e multiplica os expoentes, ó. Né? Então, ia ter A elevado a sexta. Então, qual é a regra aqui? A gente repete a base e faz o quê? Multiplica os expoentes. Ah, professor, mas é com número inteiro. Senhores, não interessa, ó, números inteiros só muda que é positivo ou negativo. Então eu tenho aqui, ó, menos 2 elevado a 3 é uma potência de potência. O que eu tenho que fazer? Repetir a base, no caso aqui ela é menos 2, e o que eu tenho que fazer com esse expoente? Multiplicar. Continua a mesma regra, só muda que eu tenho agora o quê? Uma base positiva ou negativa. Mas a regra da propriedade não muda, entendeu? Então aqui está resolvido, tá certo? Vamos lá, raiz quadrada exata, né? De um número inteiro. Não esqueça, se eles falam em número inteiro, ele fala de quê? O que é que significa número inteiro? Números positivos e negativos. Ok? Vocês lembram o que é a raiz quadrada? Primeiro eu tenho que entender, ó, que ó, essa palavra aqui é a palavra-chave, quadrada. Quadrada ele vem de potência. Vamos lembrar lá de potência? Então, senhores, aqui, ó, quando você fala em raiz quadrada exata, primeiro que vem ser raiz. Por que raiz quadrada? Porque ela vem de potência. Lembra o que é um número ao quadrado? Aqui, ó.
que é o número ao quadrado, a raiz quadrada vem porque o número, senhores, ele vem de um número ao quadrado, olha só. Então aqui nós temos as 10 primeiras raízes quadradas. O que é 1 ao quadrado? É o 1 vezes 1, que é 1. Então, ó, que a raiz de 1 é 1, porque 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 2, 4. Que a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Por que é chamada de raiz quadrada? Porque é um número ao quadrado, senhores. Ó, por exemplo, que é um número ao quadrado que dá 16? É 4. 4 ao quadrado é 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Simples. Aí nós temos outras raízes aqui, também são quadradas. Né? 11 ao quadrado. Eu sei que é 121. Então, bora lá. Por que é a raiz quadrada? Porque é o número elevado ao quadrado. 1 ao quadrado, ó. 1 vezes 1. O quadrado é ele vezes ele mesmo. Estão vendo aqui? É, mas aqui ele fala em número inteiro. E isso, senhores. Imagine se isso aqui fosse negativo. Positivo eles já são. Lembra que o número sem sinal é positivo, então o resultado é positivo. E se fosse negativo? Com a propriedade da potência que nós vimos agora. Base negativa, expoente par. Então o resultado sempre tem que ser positivo aonde? Dentro da raiz. Vai existir raiz de menos 16? Não, por quê? Porque ela é uma raiz quadrada. Se ela é uma raiz quadrada, é um número vezes ele mesmo. Mesmo que ele fosse negativo, ó, o que é menos 4 ao quadrado? Seria menos 4, que multiplica menos 4. 4 vezes 4 seria 16. Lembra de potência de base negativa e expoente par? Né? Que no caso, se ela é o quadrado, o expoente é par. Ó. Todos os expoentes aqui são 2, então todos eles são par. Então sempre o resultado dentro da raiz, quando ela é quadrada, ela tem que ser positivo, viu? Nunca pode ser o quê? Isso aqui não existe, ó. Isso aqui poderia existir? Sim, porque esse menos ele não está dentro da raiz, ele está onde? Do lado de fora, viu? Então, ó, nós temos outras raízes aqui exatas, ó. Mesmo se fosse negativo, porque nós estamos falando de número inteiro, mas pelo fato do expoente ser par, o resultado é tudo positivo, ó. O que não pode acontecer é o quê? Eu tenho uma raiz quadrada onde aqui dentro é menos. Isso não existe, viu? Mas fora da raiz pode ser menos? Pode, não tem problema. Então aí a gente finaliza potências e raízes.